Se Não, acreditamos que não somos dignos de algo, não vai o que acontecer. estamos dizendo sobre isso? É sobre nós mesmos e o que é possível para nós. A maioria das pessoas, eu acho, está vivendo a vida com crenças de serem dignas, não amáveis, inadequadas, não boas o suficiente. Talvez eles se sintam valorizados em uma área de suas vidas, mas estejam completamente bloqueados em outra. E assim, as áreas em nossas vidas onde nos falta confiança e aquela clareza e aquela conexão e aquela calma de que você falou quando estava manifestando a casa. Tipo, apenas relaxe, sabendo que virá se for para ser. Os lugares em nossa vida onde não temos isso são os lugares onde temos mais problemas. Hum, Se você fosse dizer, ok, eu sou realmente bom nas coisas da minha carreira, mas nos meus relacionamentos eu sou um desastre. Ok. Bem, qual é a ferida central que está ligada a esses relacionamentos? O que aconteceu com você quando criança? O que você sabe sobre relacionamentos? Houve um trauma lá e isso é uma espécie de autoajuda um ou terapia um. Todos nós meio que entendemos isso em um tipo de periferia, pensamos: ah, sim, entendo que isso aconteceu comigo e vou me agarrar nisso. Mas este livro diz: não, não, não. A vida que você está vivendo é resultado do papéis que você desempenha, os papéis que você desempenha todos os dias. O mundo é como esse evento teatral para o qual aparecemos diariamente, e as partes de nós que aparecem são personagens diferentes em nossa vida. é interessante. Essas partes extremas, essas partes viciadas, essas partes temerosas. Então, somos como muitos atores diferentes no show que é a nossa vida. Parece que todo ser humano é meio esquizofrênico ou tem Algo múltiplos assim, tipos de personalidade. ou como múltiplos tipos de personalidade. Então, na TFS, Terapia de Sistemas Familiares Internos, vamos explicar desde o início. Então, meu dom nesta vida é simplificar grandes ideias. E meu presente para Dick Schwartz, que é um dos meus amigos queridos, o fundador da TFS, é pegar o extraordinário corpo de trabalho, que curou minha vida, e traduzi-lo e desmistificá-lo para as pessoas, e Simplifica. simplificá-lo, e democratizá-lo. Então, aqui estamos nós. A terapia dos sistemas internos familiares não é sobre sua família externa, é sobre uma família interna, de partes de nós mesmos. Então, temos muitas crianças pequenas dentro de nós, O que parece louco de se pensar. que não me deixa eu manter isso simples, certo? Você já disse que uma parte de você fica realmente indignada quando a Marta faz isso, ou uma parte surta quando não pode controlar algo. Ok, Sim, sim, claro, você claro. está meio que familiarizado com essas partes de si mesmo. Você até disse isso antes, uma parte de mim é realmente. Eu não sei se você disse uma parte de mim, talvez, Sim, mas você claro. está tipo, Certos eu posso momentos. ser muito Sim. impaciente. Essa impaciência é uma parte, certo? E essas partes de nós muitas vezes são extremas e são mecanismos de proteção. Então, os aspectos controladores, o gerenciamento das coisas do dia a dia que temos que fazer, o perfeccionismo, o excesso de pensamento, o jogar pequeno, esses papéis extremos que desempenhamos em situações momentâneas na nossa vida, ou realmente, às vezes, o dia todo, todos os dias, são mecanismos de proteção. Então, se você olhar para a sua vida e estiver dizendo, ok, há partes de mim que eu não gosto, ou há partes de mim ou maneiras que eu ajo que parecem extremas, ou há comportamentos que eu tenho que simplesmente não consigo largar, como vício em comer ou beber demais, e você vê essas coisas que você faz, esses comportamentos que você tem, que você simplesmente não sabe como mudar. É porque são partes muito, muito antigas de si mesmo. Elas estão por aí há muito tempo. Eles ainda não cresceram. São partes que nunca cresceram, pois vieram da infância, ainda são E onde infantis. vivem essas partes de Certo, nós? então deixe-me falar isso. Eu vou continuar voltando à simplicidade, tipo, estou me preparando, vamos manter isso Quantas simples. partes nós temos? Cada Podemos ter indivíduo muitas tem. partes de nós, então vamos manter isso simples. Desde muito jovens, crescemos e entramos neste mundo como essas pequenas pessoas perfeitas. Somos tão felizes, tudo é bonito. Esperamos entrar no mundo de forma segura e pacífica. Mas, desde muito jovens, começamos a perceber os fardos do mundo. Um pai que não tem um forte vínculo, no meu caso e no seu, sofremos abuso sexual quando crianças. Então, às vezes podem ser traumas extremos como esse, ou pode ser algo como ser intimidado na escola, ouvir seu professor dizer que você é burro. Essas situações são muito intensas para o nosso cérebro infantil processar. Não temos os recursos, não temos a capacidade cerebral e muitas vezes não temos os pais ou cuidadores para nos ajudar a processar essas perturbações Eles também extremas. não têm as ferramentas para Ou nos no caso de ensinar. você, e eu não termos ninguém para nos ouvir, ou temos muito medo de contar, ou
No meu caso, eu dissociei totalmente. Nem sequer tinha a memória sobre. E então o que fazemos é criarmos mecanismos de proteção. E para mim, um desses mecanismos foi a dissociação completa. Tipo, eu saí do meu corpo, apenas me dissociei da realidade. Para outros pode ser isso. Se você é jovem, sabe, pode ser ok, isso aconteceu com você quando criança. E de repente você entra nesse mecanismo extremo de proteção, de tentar ser perfeito porque você teve essa experiência vergonhosa. Então a perfeição faz você se sentir seguro. Ou você. Vou dar um exemplo do meu filho, de 6 anos. Quando ele tinha 3 anos, ele estava em um programa Montessori. Então havia crianças de 3 a 6 anos. Havia uma criança de 6 anos na turma dele, que tinha acabado de sair das fraldas, e esse menino de 6 anos estava tipo: quem é esse menino de 3 anos? Certo, certo. Queria mandar nele, sabe? Afaste-se de Era mim meio ou do que mandão quer que com você ele. seja. E desde muito jovem, ele aprendeu que eu tenho que ser o chefe. Esse garoto é maior que eu, e eu quero ser como ele. Mas ele me odeia, e ele me diz que me odeia. Ele me diz para deixá-lo em paz, pois crianças são cruéis. Mas meu garotinho tem essa coisa de eu preciso ser o chefe. Então ele tem essa crença equivocada de que precisa ser um chefe, enquanto ele anda por aí com sua arma Nerf, você sabe. Ele anda por aí como com isso, como seu atirador. Ele está tipo, sou o chefe, você sabe. Isso é como algo inocente, mas ele quer ser o chefe porque está se protegendo desse sentimento de quando tinha 3 anos. Ok, eu assistia tudo isso se desenvolver em uma pessoa. Então aconteceu uma coisa extrema, grande ou pequena. No caso de Ollie, foi quando tinha 3 anos, certo? No meu caso, foi algo muito mais extremo. Espero que Holly nunca tenha que passar por isso, mas, seja o que for, temos experiências extremas e as exilamos. Exilamos essas partes de nós que são chamadas de partes exiladas. Partes exiladas. Essas são as pequenas crianças traumatizadas que não tinham para onde ir. Ninguém para cuidar delas, ninguém para apoiá-las. E dissemos: vou trancar isso. Mandamos elas para o porão. Nunca fale com essa pessoa. Não verei essa parte de mim, nunca mais. E com 3 anos, 5 anos, o que for, começamos a decidir que vou fazer isso para me proteger de sentir isso. Ah, sim. Então, Ollie é o exemplo perfeito. Fui intimidado. Vou começar a ser o chefe para nunca mais ter que sentir aquele medo novamente daquele valentão. Certo. Então todos nós construímos esses mecanismos de Todo defesa? mundo. É só que eles parecem diferentes para cada Sim. pessoa. E nós temos, depois, vários tipos de protetores e há 2 tipos de protetores. Então você ainda está acompanhando comigo aqui. Só quero ter certeza de que o público ainda está me acompanhando. Vou fazer isso devagar. Temos partes exiladas em nós das crianças pequenas traumatizadas, que não querem sentir esses sentimentos. Então, elas são muito extremas, certo? Luiz, é como uma criança, você não consegue entender isso. Seu cérebro não é capaz de processar isso. A maioria dos cérebros adultos não tem a capacidade de processar isso. Ou a maioria dos pais diria: você está bem, apenas se acalme. Ok. Se você contasse para alguém, você seria silenciado, certo? Especialmente em casos de trauma extremo, você não se sente seguro o suficiente para falar sobre isso. Você constrói esses mecanismos de proteção, partes protetoras. E há 2 tipos de partes protetoras. Mas, no meu livro, eu realmente foco em um tipo. Vamos nos concentrar nisso. Existem gerentes e bombeiros. Os gerentes são de quem falamos no livro, porque os bombeiros são com quem eu quero que as pessoas façam terapia para trabalhar. Mas os gerentes são os controladores. Sabe, para mim, eu vou apenas nomear meus gerentes. Um seria como facas afiadas. Esse é um que eu nomeei. Tipo, se você está comigo, eu sou como facas afiadas. Tudo bem. Destruir A você. vigilância é um gerente Isso para é mim. um gerente. Meio que a ansiedade também era um gerente para mim. Pense nisso. Ansiedade, né? Se estou ansioso e estou, você sabe, me movendo, me movendo, me movendo tão rápido. Como quando você me conheceu totalmente fora do meu corpo, ainda não tinha lembrado do trauma, estava totalmente assustada. Vou chorar quando pensar naquela época, sabe? Hum, essa ansiedade era, na verdade, uma Porque se forma eu de estiver. proteção, porque se estou em estado ansioso, não preciso sentir o horror e esse medo e terror desse outro estado. Então isso é um gestor. As partes de nós que estão conosco o dia todo, gerenciando os grandes sentimentos do exílio, certo? E então, quando os gerentes não funcionam mais, como digamos que algo muito grande aconteça na sua vida, algo extremo, e o gerenciamento não funciona mais. É aí que entram os bombeiros. Os bombeiros farão o que for preciso para apagar o incêndio daqueles sentimentos indevidos. E é aí que você recorre às drogas, ao trabalho compulsivo, ao álcool, ao sexo, à pornografia, ao excesso, as partes extremamente viciantes de nós mesmos. E aquelas são as partes mais extremas de nós que estão trabalhando mais arduamente para nos manter seguros desses sentimentos. E então há boas notícias. Pronto para as boas notícias? Sim. Todos temos um pai dentro de nós.
Então, temos todas essas crianças pequenas internas, certo? Os exilados, os gerentes, os bombeiros, certo? Os protetores e os exilados, eles estão, tipo, comandando o nosso mundo, certo? Onde acontece um gatilho, esse protetor aparece. Outro gatilho acontece, é como protetor para protetor. É como uma luta de boxe o dia todo, caminhando pela Cansativo. vida. Cansativo. Por que as pessoas têm burnout? Por que elas têm estresse? Por que as pessoas têm... Dor Claro, há um crônica. capítulo inteiro no livro chamado Partes do Corpo. É sobre como o corpo, como a dor física, é um protetor. Como se eu tiver dor nas costas, não preciso sentir as feridas da minha infância. Vamos entrar nesse assunto? A boa notícia é que todos nós temos o que Dick Schwartz chamou de self com S maiúsculo, e é a parte adulta, intacta e com recursos de quem somos. É a verdade de quem somos. É o espírito de quem somos. É o Deus dentro de nós. É uma energia. E o self tem 8 qualidades C: compaixão e calma, conexão, curiosidade, criatividade, coragem, clareza, compromisso. Estou esquecendo um. Nem sei. Sempre esqueço de um C. Estão todos lá. E conectividade. Acho que falei todos. Vamos encontrar os 8 Cs no livro e garantir que tenhamos Sim. todos. Curiosidade, compaixão, calma, clareza, criatividade, conexão, coragem Você e sabe. confiança. Confiança é a que eu sempre esqueço, mas é a que muitas vezes sinto que estamos bem conectados. Então, não vou esquecer a confiança mais. Aí Vou está. tentar manter isso simples. Então, basta pensar nisso como se você tivesse um pai interno. Então todos têm um pai Todos interno. nós temos. E vamos manter isso simples. Vamos manter isso super simples. Sabe, aquelas vezes na sua vida quando, digamos, Marta veio até você e ela estava realmente passando por dificuldades com algo, e você só ficou com o coração cheio de compaixão. Não importava quão extrema fosse a coisa que aconteceu com ela, você simplesmente se sentia conectado a ela. Você era uma presença calma para ela. Você tinha profunda compaixão por sua experiência. Você tinha clareza sobre como se comunicar. Você sentia que tinha coragem de falar o que era verdade. E isso realmente não foi nem o que você disse, mas só a presença já ajudou ela. Sim, sim. Você sabe do que estou Claro. falando. É aquela energia própria. E geralmente é preciso uma crise, trauma, doença, diagnóstico ou perda para que as pessoas finalmente decidam mudar.